O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Porque observas o cisco do olho do teu irmão, e não prestas atenção à trave que está em teu próprio olho? Ou como podes dizer ao teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Querido povo de Deus, aqui nos reunimos neste santuário. Estamos no mês do Sagrado Coração de Jesus, pedindo: sede nosso escudo, nossa proteção, 21º dia, caminhando para as 24 horas, este encontro que teremos sábado e domingo a partir das 19 horas, a 16ª edição, então há 16 anos que o fazemos, momento de muita graça e de bênção, que o coração de Jesus reserva para todos nós. Neste aprendizado, nesse discipulado de Jesus, nessa busca de ter um coração igual ao do Senhor, é que podemos entender o Evangelho de hoje. Nosso Senhor, que diz aos discípulos, e lembremos que somos seus discípulos, portanto diz a nós, com veemência, com clareza, a ponto de chamar de hipócritas aqueles que não querem viver, não buscam viver os seus ensinamentos. Ele começa dizendo: não julgueis e não sereis julgados. Mas lembremos que nosso Senhor em outro momento disse assim: eu não vim para julgar, eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Ora, se nosso Senhor, na sua missão aqui na terra, não foi julgar ninguém, não foi condenar ninguém, por que nós o faríamos? Ele diz: eu vim para salvar. Deus mandou o seu Filho para salvar a humanidade. E onde que Ele nos salvou? A vida dele, por onde Ele passava, as pessoas que encontravam, que orientava, que curava, que ensinava, tinha esse propósito. Tanto que os ensinamentos de nosso Senhor nunca foram para excluir. As ações de nosso Senhor nunca foi para colocar um ponto final na vida da pessoa. Sempre Jesus entrava na vida de uma pessoa, numa circunstância, num momento, sempre procurando dar dignidade, dar oportunidade, resgatar a pessoa, como Ele chama, as ovelhas perdidas de Israel e de todos os povos. Mas o seu maior gesto de redenção foi na cruz, onde
se fez cordeiro imolado, onde Ele carregou nossos pecados. Nossos pecados, Ele os carregou. Como diz São Pedro, por suas chagas fomos curados, por suas chagas fomos redimidos. Por que não julgar? Veja que aqui o texto continua dizendo: pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes. Quem é esse sujeito oculto? Pois vós sereis julgados. Por quem? Por Deus. Aqui é uma voz passiva, mas coloca Deus, que Deus olha como nós julgamos. Impressionante, quer sim, quer não, acaba sendo uma certa ameaça. A partir do momento que eu julgar alguém, aquela forma que eu julgar será meu julgamento. O Senhor continua: com a mesma medida com que medirdes sereis medidos. Por quem? Por Deus. Não que Deus é ruim, não que Deus é mau, mas nós estamos dando a Deus a nossa própria medida. Mas por que não julgar? Por que nós não podemos julgar o outro? Porque quando nós julgamos, ou quando alguém julga, predispõe, quer dizer, se subentende que a pessoa detém o pleno conhecimento das intenções do coração do outro naquele ato. Repito, quando nós julgamos alguém, o que é que num julgamento se busca? Mesmo no julgamento de uma causa, no julgamento de um crime, mais do que o fato em si, o que se busca descobrir quais foram as intenções que a pessoa teve no seu coração, na sua mente, para agir daquele jeito. Claro, não que não se deva julgar, os juízes têm essa missão, o judiciário, mas nós, no nosso cotidiano, nos nossos relacionamentos, eu te pergunto, quem é que consegue saber plenamente o que o outro, na hora que ele falou aquilo, na hora que ele agiu assim, como que eu e você podemos julgar, pressupondo que eu sei o que o outro, a outra pessoa, pensava, tinha no coração, no momento de ter feito? Impossível. Só Deus. Esse é o motivo para não julgar. Porque só Deus sabe, naquele momento, naquela circunstância, o que é que levou, qual foi a intenção, o que passou na cabeça. É por isso mesmo que nós não podemos julgar quem se matou. Nós nunca podemos dizer que a pessoa está no inferno. Não. Isso é uma decorrência, porque só Deus sabe naquela hora. Então, o Papa Francisco disse certa vez: se uma pessoa erra, e já erra no princípio, no começo, quando se põe a julgar alguém. Se tem algo que leva uma pessoa a errar, é julgar alguém. O problema é que nós somos muito rápidos no julgamento, tirar nossas conclusões. Às vezes, e eu não estou dizendo aquilo que é de ofício, estou falando nos nossos relacionamentos, mesmo dentro da comunidade, julgamos o outro, condenamos, fazemos um juízo temerário. O que é um juízo temerário? É uma falha no julgamento, porque você vê indícios
a gente vê, a partir de preconceitos, a partir de limitações, de visão distorcida da realidade, nós vemos, intuímos que seja aquilo e já tecemos o nosso juízo. É temerário, quer dizer, não completo. Isso atrapalha muito a vida na comunidade. Atrapalha muito o relacionamento com irmãos. Atrapalha muito dentro da família, dentro de casa. Quantos julgamentos feitos estragaram famílias? Quantos julgamentos feitos acabaram com o casamento? Quantos julgamentos feitos acabaram com o relacionamento entre irmãos? Quanta gente não saiu de uma pastoral, de uma vida de igreja, porque foram julgados. Não houve misericórdia. Compreende o Evangelho de Nosso Senhor? Compreenderam? Por que não podemos julgar? Porque nós vamos sempre ver pontos, mas espera aí, aquele ponto realmente foi assim? Aquilo que eu vi realmente condiz com o fato ou foi a partir da minha percepção? Por isso nosso Senhor vai falar. Você lembra que há poucos dias atrás, Jesus disse que os olhos, a janela da alma. E disse, se dentro de você há escuridão, que grande é a sua escuridão. Hoje nosso Senhor vai dizer, gente, quem já teve cisco nos olhos, é horrível, incomoda, dá uma piscadeira danada. De vez em quando eu tenho um cílio, não sei lá se nasce do lado errado, mas é horrível. Agora nosso Senhor diz assim, por que você se dispõe a querer tirar o cisco do olho do teu irmão? Imagina, se você tem uma trave, se um cisco incomoda, imagina uma trave. Visão distorcida, visão limitada, incômodo. Filhos, o que é essa trave no olho? Trave no olho, preconceito. Trave no olho, indiferença. Trave no olho, egoísmo. Trave no olho, busca de satisfação pessoal. Trave no olho, valores distorcidos. Tudo isso é nossa trave no olho. A gente não enxerga o outro como ele é. A gente enxerga o outro a partir do que eu penso. Sempre é essa visão. Infelizmente, sempre nós vemos o outro a partir do que somos. Por isso que às vezes a coisa que o outro faz incomoda. Incomoda por quê? Porque nós nos vemos nele. Incomoda por quê? Porque no fundo eu acabo vendo no outro aquilo que eu não gostaria de ter, ou gostaria de ter e não tenho. A inveja. A inveja é isso. O olho possessivo. Então veja que nosso Senhor hoje dá exemplo muito simples, muito claro. A mensagem deixa para Deus julgar. Mas então como que deve ser minha atitude? Acolher o outro como ele é. Se eu não consigo mudá-lo, eu aceito e rezo. Se eu não consigo, posso até não conviver junto, mas não julgo, não difamo, não calunio. Essa é uma atitude cristã. Gente, muitos dos nossos problemas, muitos dos nossos desafetos seriam resolvidos. Muita gente que saiu da igreja não teria saído se nós vivêssemos isso.
Queridos irmãos, a primeira leitura hoje, o que eu falei até agora do Evangelho, começa a narração que vai seguir por tempo, da eleição, da escolha de Abraão como pai da fé. O que é impressionante perceber é que Abraão, já com 75 anos, caramba, estava velho, hein? Para começar uma nova vida, aí sim. 75 anos, quando Deus o elegeu, escolheu, para começar uma grande peregrinação. A partir de uma promessa: Abraão, pega tuas coisas, larga a casa do teu pai, junte tua esposa, teus filhos, pegou o sobrinho, Sarai, Ló, teu rebanho, e vai para a terra prometida. Quantas vezes a gente, mas eu já estou velho para isso, já não tenho mais idade para isso. Quanta gente diz isso? 75 anos. Ló pegou suas coisas e foi, acreditando na promessa de Deus. Fé. A partir de hoje começa todo o histórico de Abraão. Mas é impressionante que ele vai em busca da terra prometida. E para entender e juntar com o Evangelho, eu diria que cada vez que nós acolhemos e não julgamos, cada vez que nós seguimos o que o Senhor pede, nós estamos um passo a mais, a exemplo de Abraão, nesta conquista da terra prometida. Cada vez que obedecemos o Senhor, damos um passo rumo à terra prometida. Que nós, motivados pela fé, pela promessa de Abraão, também todo dia nos empenhemos neste passo. Amém.